Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio, todos os paroquianos e paroquianas que costumam nos acompanhar nas reflexões do Evangelho no dia a dia. Nossa saudação, nossa alegria, a gente espera que cada um, suas famílias, todos vocês estejam bem. Sempre é uma alegria a gente poder chegar a cada um de vocês, aos seus lares, com as nossas reflexões. Hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro, a gente vai rezar, a gente vai meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 até 25. Os fariseus perguntaram para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Veja, caros irmãos e irmãs, a gente aprendeu que o final do texto do Evangelho de Lucas tem um grande discurso escatológico. Esse trecho que nós acabamos de escutar desse capítulo 17, ele é chamado o pequeno discurso escatológico. Por que é o pequeno? Porque se trata de um breve, mas denso ensinamento de Jesus, e já anunciando o seu processo de sofrimento, a sua paixão, a sua morte, a rejeição, o povo ser rejeitado. E tudo isso é provocado por uma pergunta dos fariseus acerca do tempo em que deverá vir o reino de Deus. Percebamos que Jesus ele não é condescendente com a falta de espiritualidade. Talvez é melhor até dizer assim, Jesus não é condescendente com essa cegueira espiritual, nem com os interesses egoístas. Por isso que ele não diz a resposta dele quando, não dá uma resposta exata. Por que isso? Porque Jesus ele não veio para satisfazer curiosidades. Ele começa por se exprimir de modo negativo, para que a gente não caia em ilusões, mas sejamos capazes de aprender a discernir situações e pessoas que possam, quem sabe, meio que hipnotizar a nossa atenção ou desviar a nossa fé. Por isso que, como verdadeiro mestre, Jesus alerta a gente para possíveis desvios e indica o caminho que nós devemos seguir. Os fariseus, eles procuravam manifestações espetaculares do reino de Deus. A gente também às vezes fica buscando coisas espetaculares a respeito da religião, a respeito da nossa fé. E Jesus responde para os fariseus: o reino de Deus está entre vós. Ele já está presente. É o próprio Cristo com sua ação libertadora. A gente até poderia dizer assim, ele está em vós. O reino de Deus está em você, está em mim. O reino de Deus está em cada um de nós, está no outro. Portanto, não devemos ficar esperando ou buscando sinais, manifestações espetaculares para a gente acreditar que o reino de Deus está acontecendo. Ele já está acontecendo a partir das minhas atitudes, dos meus gestos, do bem que eu faço para o próximo, da compaixão que eu sinto por alguém, da minha solidariedade, do meu amor.
do meu desejo de partilhar do pouco da minha vida, do que eu tenho, para que o outro também tenha vida digna. Então a gente pode dizer sim, o reino ele já está presente. É como o grão de fermento, ele é semeado, ele vai acontecendo, e a gente vê ele cresce, mas a gente às vezes não percebe como é que ele cresce. É como o fermento misturado na farinha. Penso que nós temos aqui elementos preciosos para discernimento dos espíritos. O reino de Deus ele não deve ser procurado em manifestações extraordinárias, mas tem que ser buscado na correspondência habitual, no nosso dia a dia, e na atenção à voz do Espírito. O reino de Deus ele está presente, mas a sua expansão, o seu crescimento, ele depende do Espírito generoso de todos nós, de cada cristão, de cada cristã. Seguindo o nosso itinerário, na sexta-feira, dia 15 de novembro, nós vamos rezar, vamos refletir com o evangelista Lucas, capítulo 17, versículos de 26 até 37. Disse Jesus para os seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão na sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Veja, caros irmãos e irmãs, muitas pessoas, e essas pessoas, inclusive, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, que se dizem cristãos, levam vida focada apenas nas coisas terrenas, super apegados aos bens materiais. A destruição e a morte, nos narra o trecho do Evangelho, pegaram de surpresa os conterrâneos de Noé e de Ló. 2 modelos a imitar no desapego e na renúncia a si mesmos, no zelo pelas coisas de Deus e na fé. É muito importante a gente prestar atenção, porque virá também o dia do Filho do Homem, diz o Evangelho. O caminho da salvação é um caminho de renúncia ao próprio egoísmo e, acima de tudo, de dedicação à prática do bem, à prática da justiça. O Evangelho fala de perder a vida. Na verdade, esse perder a vida é a gente orientar a nossa vida num caminho justo, de a gente ser capaz de colocar a nossa vida a serviço das pessoas, a serviço de Deus. De alguma forma, haverá um julgamento definitivo, que é o coroamento e glória para quem permanecer fiel a Cristo, ao seu reino, a quem permanecer fiel nesse caminho justo, na vida justa, colocada a serviço. Entretanto, a salvação de cada um, ela acontece dia a dia, na nossa história pessoal, na minha, na sua.
A gente não pode deixar dizer assim, eu quero buscar a salvação e deixar isso lá, jogar isso para frente. Não, é no dia a dia, no bem que a gente faz. A vida pessoal nossa, com todos os seus capítulos mais felizes, ou então menos felizes, com todo o bem que a gente recebe, que a gente faz, mas também não podemos esconder com todo o mal de que nós somos, quem sabe, vítimas, ou o mal que a gente tenha cometido. É uma pequena história de salvação, porque nela nós somos muitas vezes visitados por Deus. Então, nós precisamos nos dar conta dessas visitas e das mensagens semeadas no nosso coração. Quanta sabedoria podemos adquirir ao revisitar a nossa história pessoal. A nossa história pessoal é a história de salvação. Quanta oração nos pode inspirar, quanta serenidade para o presente, mas também para o futuro. Vamos pensar nisso. E no sábado, caros irmãos e irmãs, no dia 16 de novembro, vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 até 8. Jesus contou para os discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazer-lhes esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Um belíssimo trecho de Evangelho para a gente concluir esse nosso itinerário da 32ª Semana do Tempo Comum. Nessa perspectiva, não percamos o olhar, a necessidade de rezar sempre, nunca desistir. O tema da fé. Veja, os fracos, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez, aqueles que sofrem opressão e que não tem ninguém que os defenda. Todas essas categorias, elas estão aqui bem representadas por essa figura da viúva que gritava, pedindo a justiça contra o seu adversário. Ela não se acomoda, ela corre, ela grita, ela não concorda com a injustiça, pede, reclama, ela insiste para ser atendida. E após tanta molação por parte da viúva, aquele juiz corrupto, por motivo egoísta, até para, quem sabe, se desenvencilhar dela, se ver livre dela, até temendo alguma agressão, diz o Evangelho, acaba cedendo. Penso que a conclusão da parábola apoia-se no contraste. De um lado, o juiz sem coração, de outro, o Deus misericordioso. Aquele solucionou o problema da mulher indefesa, o juiz corrupto. Então a gente tem que olhar com maior razão o Deus de bondade. Ele vai sempre socorrer os escolhidos, para que a justiça aconteça.
para que a justiça ela seja imediata, simples. Veja que o tema abordado nesse trecho do Evangelho, ele recai sobre o tema da fé. Não é Deus que está em falta conosco. Nós é que precisamos de conversão e fé mais profunda. A gente precisa assumir, acolher em nós o papel da viúva. De a gente ser capaz de rezar sempre, nunca desistir. Esse é o importante, isso é o decisivo. Veja, termina o Evangelho dizendo assim: mas quando o Filho do Homem, quando ele vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O tema da fé, ele está no centro do discurso de Jesus. Trata-se de um dom precioso de Deus, que a gente precisa conservar, custe o que custar. E isso, obviamente, não é nada fácil a gente conservar a fé. Nós muitas vezes somos questionados sobre a nossa fé. Algumas realidades que nos deparamos, que nós enfrentamos, situações que acontecem conosco, nos questionam a fé, não é assim? Se nós olharmos à nossa volta, a gente fica até com a impressão de que a humanidade está a caminho de um futuro menos rico de fé, cada vez mais ligadas aos bens terrenos, aos seus próprios interesses. O que vemos à volta da gente leva-nos facilmente a responder de forma negativa a pergunta de Jesus. Sendo a fé em primeiro lugar um dom de Deus, a gente tem que pedir ela com perseverança para a gente, mas também pedir para os outros. E precisamos pedir também a graça da perseverança. Veja, o Evangelho diz nunca desistir. Essa palavra é importante, nunca desistir. Então, pedir a graça da perseverança e do crescimento da nossa fé, com a certeza de que Deus, Ele é um juiz justo, piedoso, misericordioso, cheio de graça, de fidelidade, e que Ele está sempre disposto a defender a nossa causa, a nossa vida. Concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta semana. A gente se encontra novamente na segunda-feira neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, e que Santo Antônio cuide, abençoe, interceda na vida de vocês. Paz e bem.